Meu nome é Daniela, sou consagrada há 5 meses. Eu não conhecia o método, né? Uma amiga me mandou uma mensagem me chamando para me consagrar, né? A Nossa Senhora, ser serva escrava dela. Porque antes de eu conhecer esse método, eu pedia muito a Deus, né? Nas minhas orações eu pedia muito a Deus algo que mudasse a minha vida. Porque eu vivia assim muito ansiosa, muito estressada, muito agoniada, uma coisa assim muito ruim dentro de mim. Até mesmo porque eu estava muito tempo, né, afastada das coisas da igreja. E pedia muito a Deus, né, algo que mudasse a minha vida. E apareceu essa amiga, que há muito tempo a gente não se via, e ela me chamou para me consagrar a Nossa Senhora, né, ser serva e escrava dela. Meu nome é Antonieta Rodrigues de Oliveiras, eu tenho 40 anos. Foi através de alguns consagrados, algumas consagradas, e elas me falavam muito, né, dessa consagração, então despertou esse desejo no meu coração de me consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria de Montfort. Oi, tudo bom? Meu nome é Carla, eu tenho 41 anos. A senhora me colocou senhoras maravilhosas que me apresentaram o cenáculo mariano. Uma delas me deu o livro, né, das mensagens de Nossa Senhora para que eu começasse a fazer o cenáculo. Eu rezava o Santo Terço, elas rezavam o Santo Terço, eu rezava também. Eu não tinha ideia do que era a espiritualidade mariana, do que era a espiritualidade, a Eucaristia, toda essa sacralidade. Eu não tinha essa ideia. Era como uma criança engatinhando. Conheci o programa Mulheres de Fé na Canção Nova, com o padre Alexandre Pacioli, e ali eu tive contato com a Perfeita Consagração. Eu conheci a Perfeita Consagração e me encantei com o testemunho da moça que havia se consagrado pelo método de São Luís Maria, que eu também não conhecia. Foi ali que eu conheci o tratado e passei a me interessar. Liguei para a igreja, era uma igreja no Rio de Janeiro, perguntei a respeito da consagração, só que já tinha passado. Minha cabeça focou em outras coisas, no cuidado com as crianças, e o tempo foi passando. E houve um tempo que a minha mãe virou para mim um dia e falou assim: Carla, na igreja de São Pedro de Alcântara, abriu turma da Perfeita Consagração. Eu vou fazer, você não quer fazer? E minha mãe não sabia desse meu encantamento inicial da Perfeita Consagração. Minha mãe não sabia. Eu falei: agora, você bota meu nome lá, com certeza. Então, resgatou todo aquele sentimento de encantamento da Perfeita Consagração. Oi, gente, meu nome é Isis, eu tenho 17 anos, eu sou consagrada e eu queria contar um pouco da história de como eu me consagrei e tal. Enfim, a minha mãe se consagrou, e aí depois que ela se consagrou, ela sentiu no coração dela que eu deveria me consagrar também. Então ela começou a conversar comigo, tentar me convencer, e isso foi muito importante porque eu não queria me consagrar, e eu não queria porque eu achava que eu não era digna. Só que assim, gente, a gente nunca vai ser digno. Na verdade, isso tudo é fruto da misericórdia de Deus, porque realmente é muita misericórdia de Deus por nós colocar essa consagração, e vocês vão entender por quê ao longo do que eu vou falar. E assim, eu não queria, mas aí a minha mãe, ela começou a insistir muito comigo pra eu pelo menos ir na primeira aula, pra eu ver se era aquilo mesmo que aquela era mesmo a minha decisão. Ela queria, na verdade, me testar, e isso foi muito providencial. Então, isso já foi abrindo um pouco o meu coração e tal, a minha mãe sempre tentando me convencer. Então, isso foi muito importante pra mim, porque foi isso que foi abrindo meu coração. E aí, eu já coloco um parênteses pra destacar a importância do papel de uma mãe na conversão de um filho, porque na base da insistência também funciona. Funcionou comigo. E, enfim, aí, um dia antes da aula, que ela queria tanto que eu fosse, eu recebi uma confirmação. Uma amiga minha deu pra mim uma medalha milagrosa da Itália, abençoada pelo Papa. E eu achei como o máximo, tipo, uma coisa abençoada pelo Papa de outro país. Eu falei, caramba! E aí, quando eu mostrei pra minha mãe, foi ela que falou pra mim que aquilo era uma confirmação. E eu acreditei. Então, já foi tendo aquele trabalho, né? Aquele trabalho no meu coração. Então, quando eu cheguei na aula, eu já tava com um pouco mais de coração aberto. E aí, quando eu cheguei lá, foi tão incrível, a minha mente abriu tanto com aquela aula, porque aquela aula, na verdade, estava explicando sobre o tratado. E surgiu em mim uma sede de conhecer, Jesus, conhecer Nossa Senhora. E tem aquela frase que é muito verdade, que a gente só ama aquilo que a gente conhece.
E isso é pra tudo, pra Jesus, pra Nossa Senhora, pro marido, esposo, namorado, pra tudo. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, foi ali que eu comecei a conhecer Jesus. Foi ali que eu comecei a conhecer Nossa Senhora. E foi ela que me apresentou Jesus. Então, aquilo foi muito, muito importante pra mim. Eu não queria me consagrar porque eu tava muito apegada às coisas do mundo. Eu achava que eu ia ter que mudar meu jeito, ia ter que mudar minha roupa. E eu achava que aquilo ia ser uma coisa forçada, uma coisa que, agora eu sou consagrada, então agora eu tenho que fazer isso. Mas, gente, não é assim. Não é assim que funciona. A sua motivação tem que ser essa. Você não conseguir mudar tem que ser a sua motivação. Porque a partir do momento que você se entrega a ela, que você entrega tudo a ela, é ela que começa a colocar esse sentimento em você, essa vontade de querer mudar. É ela que coloca a necessidade no seu coração de mudar os seus hábitos, de mudar a sua vestimenta, de mudar tudo. É ela que coloca no seu coração, de acordo com a sua abertura de coração, de acordo com o tamanho da sua fé. Esse processo não foi fácil, porque tudo aquilo que me envergonhava, tudo aquilo que me fazia errar, veio à tona, né? Vivia uma perturbação na minha cabeça muito grande, me falando que eu não era capaz de me consagrar, que eu não era digna de me consagrar, que eu não chegava aos pés de Nossa Senhora. Realmente eu não chego aos pés de Nossa Senhora, mas só que Deus me mostrou que Ele me ama e que eu podia caminhar junto dele com a mãe dele. Processo longo, né? Foi um processo de muito conhecimento, de muita dedicação, de muita determinação e muito amor, né? E muito amor a Maria e buscar esse conhecimento de conhecer como que é Maria, o que significa Maria na nossa vida e buscar realmente esse conhecimento. É um processo que dura um pouquinho, mas temos que ser firmes, né, realmente naquilo que queremos fazer, que é a consagração. Que nesse tempo de preparação do curso, né, Nossa Senhora me deu até uma música, né, deu a letra de uma música, deu essa honra de compor essa música, né, que se chama Eu vos consagro toda a minha vida, ó Virgem Maria. Não frequentávamos mais a Santa Missa e estávamos vivendo uma vida perdidos. Até que um dia eu estava sentada no banco da igreja e a coordenadora da ADMA, que é a Associação de Maria Auxiliadora, né, que é um ramo da família salesiana, ela me encontrou no banco e virou para mim e falou assim: Nossa Senhora está te chamando, você não quer se consagrar? Então eu fiz todo o processo de me consagrar a Nossa Senhora Auxiliadora e assim foi feito. E de lá para cá muita coisa mudou. Nossa Senhora foi mudando meu jeito de pensar, principalmente em relação à maternidade. Eu senti um desejo ardente no meu coração de ter mais filhos, coisa que eu não cogitava mais. Eu só queria minha filha mais velha. Eu dentro de mim, eu já tinha bloqueado esse desejo de ser mãe. Mas foi a primeira coisa que Nossa Senhora fez em mim. Foi reatar esse amor materno. E eu tive que orar muito. Eu tive que botar muito meu joelho no chão. Eu tive que renunciar a muitas coisas que eu havia dito para mim mesma, de votos secretos. Eu tive que me confessar. E foram várias confissões, porque foi muito tempo sem me confessar. Então esse retorno foi muito intenso. Deus realmente abriu a minha fecundidade novamente. Essa foi uma das primeiras graças que Nossa Senhora me concedeu. Mas eu não tinha ainda essa consciência total, não. Eu já pedia a ela, já rezava, já orava. E uma coisa que a coordenadora da ADMA me disse, que me deixou muito marcada, até hoje me marca, uma vez consagrada a Nossa Senhora, para sempre você é dela. Para sempre. Mesmo que você deixe ela lá no cantinho dela, sem pedir a sua intercessão, sem ter a sua devoção fervorosa do jeito que você tinha, ela não te esquece. Uma vez consagrado, você é sempre consagrado. Agora ela respeita o seu afastamento. Eu fiquei doente, eu tive uma depressão muito séria e afetou a minha saúde. E foi aí que tudo começou. Passei a frequentar a igreja novamente. Eu deixava minha filha na escola e ia.
participar da Santa Missa lá na igreja. E Nossa Senhora me chamou realmente, foi me conquistando, porque dia após dia eu comecei a ir todos os dias. Eu deixava minha filha na escola e ia para lá e ficava admirando. E eu admirava, e aí comecei a frequentar as Santas Missas todos os dias, na parte da manhã. E nesse meio tempo meu esposo sofreu um acidente grave, e que desse acidente ele só teve um arranhão aqui na cabeça, poderia ter morrido realmente, e foi aí que Deus começou a nos chamar, porque foi um período muito difícil pra gente. Ele ficou sem trabalho uns 4 meses, e a gente teve que contar com a providência de Deus nesse tempo. Nós retornamos para a igreja, e nós conseguimos ter força para superar esse momento tão difícil. E a cada formação era como se eu fosse envolvida pela graça de Deus realmente. Eu saí inebriada das formações, das aulas, e isso começou a repercutir dentro da minha casa. O meu esposo começou a ver minha mudança, meu esposo no meu modo de falar, no meu modo de me expressar, de reagir às circunstâncias. E ele ficou, vamos dizer assim, com a pulga atrás da orelha, né? Vamos dizer assim. Então, isso foi um processo muito difícil pra mim, porque foi como se fosse um recomeço mesmo, e foi um recomeço. Um recomeço do jeito que eu vivia, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, sabe? E também das minhas amizades. Então, essa parte das minhas amizades foi o que mais pesou pra mim na época, porque foi uma época que eu comecei a me sentir muito sozinha, porque eu percebia que eu já não pensava como os meus amigos, que não que eu fosse melhor de jeito nenhum, mas eles tinham uma ideia, eles frequentavam lugares também que eu já não queria mais frequentar, e eu não me sentia mais naquele lugar, sabe? Eu comecei a me sentir deslocada. E aí eu percebia que eles viam que eu tinha mudado também. E aí por causa disso, eles também se afastaram de mim. E aí por causa disso eu comecei a me sentir muito sozinha. Mas Nossa Senhora nunca deixa de consolar a gente, né? Então, nesse mesmo período eu comecei a me integrar com outras pessoas. Eu criei muitos amigos na igreja. Eu comecei a ter uma relação muito boa com meus pais. E assim, ter uma relação boa com os pais é a melhor coisa que tem, porque a gente pode contar tudo pra eles, a gente pode partilhar as coisas sem medo, sabe? E confiando, a gente tem que confiar nos nossos pais. E isso foi muito importante pra mim. E muita coisa das minhas atitudes, do meu jeito, também mudaram, sabe? Eu senti que eu comecei a ser mais reservada. Acho que é uma forma que eu mesmo, foi coisa minha isso, que eu reagi, porque eu achava que todos eram meus amigos e achava que eu podia confiar em todo mundo, sabe? Então eu comecei a enxergar as coisas de um modo diferente mesmo. E também sobre a igreja, depois que eu me confessei, depois que eu me consagrei, eu comecei a me confessar toda semana, e isso foi muito bom pra mim, muito mesmo. Porque quando a gente se confessa, na verdade, Jesus está tirando escamas dos seus olhos. Jesus está se reconciliando. Você está se reconciliando com Jesus, está pedindo perdão. Porque quando a gente peca, na verdade, a gente está afastando Jesus do nosso coração. Então, quando eu comecei a me reconciliar sempre com Ele por conta dos meus pecados, foi um momento muito bom para mim. Porque eu comecei a olhar as coisas de um modo diferente. Me foi permitido olhar as coisas com o olhar da graça. E a gente não consegue olhar as coisas com o olhar da graça sem estar na graça, sabe? Então, esse período foi muito importante pra mim. E aí, a partir disso, Nossa Senhora foi agindo em mim, nas minhas atitudes, até no meu jeito de vestir, que mudou bastante. Eu mudei muito, muita coisa mudou na minha vida. Essa questão dos meus pais, a questão dos meus amigos. E também eu comecei a enxergar as coisas de um modo diferente. Eu comecei a ver os sacramentos, pesquisar sobre os sacramentos. E comecei a ver que os sacramentos, na verdade, são um presente que Deus deixou aqui pra gente. Eu comecei a participar da missa de um modo diferente, porque eu já via a missa de outra forma. Então, na verdade, tudo isso é Nossa Senhora que foi me formando. E eu fui cada vez, por graça de Deus, abrindo o meu coração para toda essa mudança e tal. E foi muito bom mesmo.
a minha vida só mudou pra melhor. Os meus problemas eu comecei a entregar, que eu via como problema, eu comecei a entregar tudo pra Deus. E comecei a ver, na verdade, esses problemas de uma forma diferente, porque, na verdade, Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida muitas vezes, porque aquilo ali é uma cruz que a gente deve carregar pra gente se santificar mesmo, sabe? Mudou tudo. Tudo na minha vida mudou. O meu estresse melhorou bastante. Eu xingava muito palavrão e nas reuniões uma pessoa falou, né, que o palavrão é a porta do inferno. E realmente é uma coisa que envergonha, né? Te envergonha e envergonha Deus, né? Porque a gente é a imagem e semelhança dele. E toda vez que eu chegava um palavrão, eu falava, né, para Nossa Senhora me ajudar. Intercedia e pedia a intercessão dela, né? E eu pedia a intercessão dela com aquela frase dela, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E eu uso isso em tudo assim na minha vida, né? Todas as vezes que eu tenho uma dúvida, eu peço a ela, né? Com essa frase e ela sempre me mostra. Estou sempre rezando uma Ave Maria, pedindo a intercessão dela, né? Mudou muito, porque antes eu não tinha essa coisa com Nossa Senhora, não rezava o terço, não tinha essa intimidade. Um dia eu tava com uma agonia assim muito grande no meu peito, uma agonia, tipo uma depressão, uma coisa. Aí a minha mãe foi e falou, reza o terço. Eu falei assim, pra que esse terço não vai me ajudar em nada? E sempre vinha na minha cabeça, reza o terço. Eu falei assim, esse terço vai me ajudar em nada. Eu falei assim, então eu vou rezar o terço. E a paz veio assim na hora. Quando o terço acabou, eu não tava sentindo mais nada. Sabe, um alívio assim muito grande dentro de mim. Uma coisa muito boa dentro de mim estava acontecendo. O que mudou na minha vida foi mais conhecimento, né? Conhecimento de conhecer Nossa Senhora. Também mudou o modo de como rezar. Rezo com mais determinação, com mais amor. E cada dia mais, assim, me dedico mais nas orações. Então, o que mudou na minha vida hoje foi realmente se dedicar mais a Maria, né? Dedicar um pouco mais a Maria e ser determinada naquilo que realmente Maria quer de cada um de nós. Despertou aquela vontade de conversar com Maria todos os dias, sempre ao amanhecer, ao anoitecer, sempre tendo essa vontade de cada dia mais conversar com Maria, né? É como se ela estivesse assim na minha frente, sim, e eu estivesse conversando com ela. Então a minha intimidade com Nossa Senhora, após a consagração, ela veio ficar mais firme, veio ficar mais fortalecida, né? Então a minha intimidade hoje com Nossa Senhora é muito mais forte, muito melhor do que antes, né? Então é inevitável, uma vez que você experimenta da graça, você quer que as outras pessoas também experimentem. Então eu comecei a falar para ele a respeito da perfeita consagração, daquilo que eu estava aprendendo sobre Nossa Senhora. E para mim era tudo muito maravilhoso, apesar de eu gostar, de amar Nossa Senhora, eu nunca tive uma ideia dela tão sobrenatural do jeito que eu adquiri com a perfeita consagração. E meu esposo ficou encantado também com tudo isso, começou a se sentir tocado a fazer a perfeita consagração, e ele então também resolveu se consagrar juntamente com a minha filha mais velha, Isis. Também nesse processo meu de formação de consagração, também se converteu. Minha filha também se converteu. Começou a enxergar a maravilha que é ser de Maria, a maravilha que é proclamar o seu santo nome. É uma transformação, gente. É de dentro para fora. E isso reluz em você. As pessoas te olham e não sabem o que aconteceu com você, mas você sabe. Mas as pessoas não sabem. Então, elas te enxergam, nossa, você tá... O que aconteceu? As pessoas te olham, você vê a pessoa te olhar assim meio diferente, com as coisas que você fala, com aquilo que você se torna, às vezes você não fala nada, mas a pessoa já te olha de maneira diferente. É a própria graça de Deus. E quem traz essa graça que brota do coração de Jesus é distribuída por Nossa Senhora, para todas as nossas famílias, para nós e para todas as famílias que a acolhem de coração. Então esse foi o maior fruto da perfeita consagração na minha vida. Trazer para mim a vida, o sopro de Deus. Nós passamos dificuldades, como todas as pessoas passam, mas a gente tem o acolhimento, o consolo de Maria, esse nome santo,
Porque onde ela vem, ela traz consigo o Espírito Santo. E é o maior fruto da presença de Maria em nossas vidas, da Santíssima Virgem. É a presença do Espírito Santo. E esse Espírito Santo te transfigura. Você sai da deformação e você fica transfigurado, porque formado no ventre de Maria, a partir de então, e configurado a figura de Jesus Cristo, seu Filho Salvador. Uma coisa muito importante para mim também foi começar a ler outras coisas, inclusive a Bíblia. Então esse contato com Jesus, esse conhecimento de Jesus foi primeiro o tratar, primeiro a consagração, primeiro a me entregar. Então Nossa Senhora já foi me formando, já foi me induzindo a ler outras coisas, justamente para eu conhecer mais, para eu saber mais sobre a minha igreja, para eu saber mais sobre Jesus Cristo. E foi aí que meu amor foi crescendo pela igreja, por Nossa Senhora e por Jesus. Então eu espero que vocês tenham essa experiência. Eu sempre amei Jesus, né? Sempre tive esse carinho muito grande por ele, desde pequena, desde criança. Meus pais sempre me ensinaram, me mostraram o caminho de Deus. E com tudo que eu passei, a ver a mãe dele aumentou, né? Melhorou a minha intimidade com Jesus, a minha intimidade com Maria. Tá sendo muito prazeroso tá vivendo essa vida, né? É uma mudança, é uma coisa que a gente não tem como explicar, não tem palavras que explique o que a gente sente. É muito bom, vale muito a pena. E quem dera, né, que se todas as pessoas conhecessem esse método de São Luís e pudesse, né, fazer e quisesse fazer, né? Porque é algo que te traz paz, traz muita paz, te ajuda a solucionar tudo. Se as coisas estão difíceis, te ajuda a solucionar as coisas que estão difíceis, né? Sabe te agradecer quando tá tudo bom e você reconhece que tá bom, né? E você sabe que quando aquilo tá ruim e que de repente ficou bom e que você sabe de onde que isso veio, porque a gente não tá mais só, né? Nossa Senhora anda do nosso lado porque a gente deu permissão. Eu dei permissão a ela para ela andar do meu lado, para falar comigo, para estar comigo. O momento de entrega, sim, aumentou muito mais ainda. Se eu já amava, né, Jesus, hoje, pela intercessão de Nossa Senhora, né, eu amo muito mais ainda, né? Porque ela me ensinou o verdadeiro amor, me ensinou o que é amar. Então, a minha intimidade com Deus hoje aumentou muito por intercessão de Nossa Senhora. E hoje eu sou muito agradecida à Virgem Maria, a Jesus Cristo, por hoje eu ser uma filha consagrada, por hoje eu ser muito feliz por me dedicar cada dia mais nas obras de Maria. Sou muito feliz e muito agradecida. Com Maria se sentir no céu. A cada santo terço, você sente aquela presença, aquela paz te envolvendo. O céu é isso? Quantas vezes eu me perguntei, o céu é assim? É essa paz? Não, gente, é muito mais do que isso, eu tenho certeza. Mas é o que ela traz, é a presença dela. Ela nos envolve, ela nos anima, ela nos dá força. Não que a gente não vá cair, não que a gente não vá pecar. A gente vai fazer de tudo para não fazer. A gente vai fazer de tudo, vai lutar. Mas quando a gente peca, a gente tem aonde se segurar. Ela é a nossa âncora que nos leva a Jesus Cristo. É ela que nos leva ao seu Filho Jesus. E com ela eu aprendi a amar mais a Deus, a amar mais a Jesus, a ter respeito ao sagrado, coisa que a nossa sociedade infelizmente está perdendo. O respeito, o amor às coisas sagradas, às coisas de Deus, à Santa Eucaristia. Infelizmente, isso é algo que entristece muito o coração de Maria. E hoje eu agradeço a ela de coração por ter me apresentado verdadeiramente seu Filho Jesus, por ter trazido o Espírito Santo à minha vida e à vida da minha família, por ter convertido a minha filha. Hoje, quando eu vejo meus filhos ajoelhados, com o terço na mão, às vezes se distraem, são crianças, né? Mas eles sabem quem é a Virgem Maria. Eles sabem quem é a mãe. Eles apontam. É Nossa Senhora. É ela.
e dão um beijo nela e coroam ela e fazem um cenáculo comigo, isso não tem preço. Eu sei que a partir daqui, Nossa Senhora já colocou a sementinha no coração deles e eles serão filhos de Maria. Até o fim da vida, eu tenho certeza. Então é o que eu desejo para vocês. Muita paz, muito amor. Que Nossa Senhora abençoe a vida de cada um. Guie os seus passos, os seus projetos e cuide da salvação. Porque é santos ou nada. E se não formos santos, nós não alcançaremos o céu. Não podemos ser cristãos medíocres que querem o purgatório. A gente tem que querer o céu ardentemente. E é o que eu desejo para vocês. Que vocês queiram, pela intercessão da Virgem Maria, chegar ao céu. Eu comecei a ter mais intimidade com Nossa Senhora e com Jesus também. E esse momento foi um momento muito bom, porque eu comecei a enxergar eles dois de modo diferente. Antes eu enxergava eles como se fossem distantes mesmo, sabe? E na verdade não, na verdade eles estão aqui agora, eles estão olhando pra mim, eles estão olhando pra você. E isso é importante da gente perceber, porque a gente começa a ver as coisas que a gente faz, as nossas atitudes de modo diferente, sabendo que eles estão ali, sabendo que eles estão conosco, sabe? Então as minhas orações começaram a ser diferentes por conta disso. E eu percebi, tipo, que quando tudo isso foi acontecendo, quando o meu coração já estava bem mais aberto para tudo isso, eu percebi como a minha vontade de retribuir o amor de Deus aumentou, sabe? Porque eu comecei a ver a paixão como algo, como um maior ato de amor. Cada Santa Missa, cada santo sacrifício é mais um ato de amor por mim. Porque Jesus quer nos ver salvos, Jesus quer nos ver felizes. Então ele faz tudo isso por amor a nós, pela salvação de todo mundo. Então tudo, na verdade, é resumido no amor, tudo que ele fez por nós. E Nossa Senhora foi colocando no meu coração um desejo de amar mais a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a Igreja. E aí eu comecei a pedir nas minhas orações, comecei a pedir no terço, nas minhas orações normais mesmo, que eu pudesse amar mais. Porque a gente não consegue, por nossa conta, amar mais, a gente não consegue, sabe? A gente não consegue fazer nada por nossa conta. Então eu comecei a entregar mais nas mãos deles e eu vi os frutos disso. E foi muito bom. Então eu espero que vocês tenham a mesma experiência que eu, a mesma experiência de amor. E que a vida de vocês mude dessa forma que a minha mudou, mude sempre para melhor. Que vocês vejam as cruzes de vocês de forma diferente. Vocês vejam a cruz e como Jesus Cristo, vocês beijem ela. Porque vocês vão saber que aquilo vai santificar vocês, aquilo vai levar vocês direto para Deus. E é isso, gente.